ano. Ela é psicóloga, mas atualmente ela está se dedicando ao cuidado da família. É convertida há 15 anos aproximadamente. Seu casamento foi em uma igreja evangélica, porém seu marido não tinha se convertido verdadeiramente. Devido a algumas situações, resolveram não frequentar mais a igreja. Em seguida, engravidou da Cecília. Quando ela tinha 1 ano e 1 mês, teve uma paralisia cerebral, em função de uma bactéria. Sua vida virou de cabeça para baixo. Parou de trabalhar e começou uma maratona de médicos e atividades de reabilitação com a Ceci. Mas quando ela ainda estava entre a vida e a morte na UTI, receberam uma mensagem da Renata, que na época era uma amiga do Ser Caxias, dizendo que viu um pedido de doação de sangue dele no Face e colocou a situação deles em oração, na então chamada célula. No dia seguinte, a Ceci recebeu alta da UTI para o quarto, e o Fernando sentiu de ir visitar esta célula para agradecer. Chegando lá, foi impactado com o amor de Jesus, através daquelas pessoas. Quando a Ceci recebeu alta do hospital, eles começaram a frequentar a célula e logo em seguida passaram a frequentar a igreja. Assim iniciou a verdadeira caminhada com Deus. Há 1 ano, Deus os presenteou com mais uma filha, que os alegra muito. A nossa segunda convidada é a Márcia Maciel. 51 anos, mãe do Yuri, da Isadora e do Isaac. Ela é casada com Paulo Maciel. No ano de 2019, passou por um período onde se sentiu como um peixe fora d'água, pensando se realmente estava sendo relevante dentro da igreja. Se sentia estagnada, como se não estivesse cumprindo o que Deus tinha para ela. Então ela orava e colocava todos esses sentimentos na presença de Deus, esperando uma resposta, que no momento ele não deu, mas nunca perdeu a fé de que ele a responderia. No mesmo ano, os pastores Deni e Gisele Bonilla vieram ministrar na igreja. Os líderes da igreja tiveram um tempo com eles para serem ministrados. Nesse dia ela estava presente. Ao longo da reunião, os pastores estiveram orando por ela, ministrando sobre aquilo que ela tinha tanto orado, pedindo uma resposta. Deus usou o pastor Deni para dizer que ele a enxergava nos bastidores e via tudo o que ela fazia pela obra, e que isso agradava o coração de Deus e que ela continuaria nos bastidores. Através da vida da pastora Gisele, foi muito ministrada. Deus havia falado de uma palavra que estava dentro dela e que seria afiada por ele. Deus falou que iria usar a sua vida, que mulheres a procurariam, mulheres quebrantadas, e que essa palavra que estava sendo afiada curaria a vida dessas mulheres. E elas desejariam ter aquilo que ela e sua família têm. Por um tempo, ficou sem compreender o que Deus estava querendo dizer. No ano de 2020, no dia 7 de setembro, descobriu que estava com câncer de mama. Foi à procura de médicos e, quando foi constatado que era um câncer maligno e agressivo, se preocupou, mas colocou diante de Deus e perguntou onde ela tinha aberto uma brecha para que o inimigo tivesse colocado isso nela, pois não entendia o que estava acontecendo. Foi quando o Espírito Santo, de uma forma doce e suave, esclareceu aquilo que Deus tinha revelado há quase 1 ano atrás, que então seria essa palavra que estava sendo afiada dentro dela, e que através disso, Deus usaria a sua vida. E agora, por último, vamos chamar a Suelen. A Su tem 33 anos, é casada há 10 anos com o Marcos, é mãe do Jonatas, de 8 anos, e da Esther. Ela é uma empreendedora e tem uma empresa chamada Teliarte. É convertida há 10 anos e serve no Ministério de Cura. Cresceu na igreja levada pela avó de criação. Depois de um tempo, deixou de ir, mas em seu coração sempre existiu o desejo de voltar para a igreja. Só que não sabia como. Então conheceu seu esposo Marcos. Ele não era cristão, mas por amor a ela foi para a igreja e aceitou Jesus e se batizou. Então se casaram. Em 2018, eles já serviam na CCVN, tinham um Connect e queriam ter um segundo filho. Sempre foi o sonho ter um casal. Então tiveram a Esther. Da metade do ano em diante, foi onde tudo começou a acontecer. Muitas pessoas a magoaram, seu casamento estava por um fio, tinha uma bebê pequena para cuidar e seu mundo desmoronou.
Em 2009, já tinham procurado ajuda e estavam bem. Foi quando teve 2 crises de pânico. Ficou totalmente paralisada, não falava, não se movia, para nada. Não conseguia trocar de roupa e achou que ia morrer. Só pediu a Deus em pensamento para não deixar morrer, porque precisava criar seus filhos. Não conseguia se dar bem com sua filha, afastou seu filho mais velho. Parecia que seu cérebro havia parado de funcionar. Tinha pensamentos suicidas para ela e para sua filha. Foi para o psiquiatra, tomava remédio controlado tarja preta. Nesse tempo, Deus começou a trabalhar em sua vida. Quando a perguntavam, mas ninguém te ajudou? Ela entendeu que naquele momento era para ser só ela e Deus. Ela tinha que aprender a depender dele. Então Deus começou pelo seu cabelo. Depois, internamente, e aos poucos, tudo foi se ajeitando. Procurou ajuda psicológica porque precisava e foi muito importante nesse tempo. Ano passado, na conferência, Deus falou com ela que não era para ficar escondida lá no fundo da igreja, que era para ela estar lá na frente, contando o que ele fez na sua vida. Então, ela fez um propósito com ele, queria se preparar. E na próxima conferência, ela estaria ali falando sobre o que Deus fez na sua vida. Mas o convite tinha que vir, porque ele queria e não porque ela queria. E o convite veio e hoje ela está aqui. Então, vai ser um bate-papo, nós vamos conversar um pouco. Elas vão abrir o coração delas para vocês, assim como elas já abriram para mim. E eu tenho certeza que vocês vão se emocionar e que vocês vão ver. Tudo na nossa vida são fases. As fases boas passam, as ruins também. Meninas, vamos lá. Quais os primeiros sentimentos que vocês tiveram quando souberam do diagnóstico? Pode ser você. Então, tá. Boa noite, pessoal. Obrigada, né, por essa oportunidade de podermos estar aqui, a gente, né, trazendo um testemunho, enfim, edificando, né, o que Deus fez na nossa vida. Bom, então, assim, tudo aconteceu muito rápido, né, com a Ceci. Quando eu dei por mim, ela estava numa cama de hospital, numa UTI, né, cheia de bombas de infusão, com uma infecção generalizada, entubada, enfim. E eu não tive assim muito tempo para pensar nesse momento, né? Aconteceu tudo muito rápido. Quando eu vi, os médicos já estavam me dizendo que ela não poderia, não estava respondendo à medicação, né? E que a qualquer momento ela poderia vir a óbito. Então, assim, o primeiro sentimento que eu senti foi, claro, um sentimento de laceração, né, interna. A gente é um choque, né? A gente sente assim tudo destruindo dentro da gente, desmoronando. E o segundo sentimento que veio foi de impotência, né? Um sentimento de que, bom, se eu achava que eu era alguém, eu não sou nada, né? Eu percebi naquele momento assim o quanto a gente não é nada, né? O quanto a gente não. Eu estava ali com a minha filha numa situação gravíssima e eu não tinha o que eu podia fazer, né? Eu me lembro que o Fernando, o meu marido, chamou um médico ali da UTI intensivista que estava naquele dia. E ele disse: doutor, se tiver qualquer coisa que a gente possa fazer, se tiver alguma medicação, se tiver algum médico que a gente possa chamar aqui do estado, ou mesmo, né, de outro estado, ou mesmo de outro país, qualquer coisa, a gente vai atrás, a gente vai buscar. E o médico olhou para ele e disse: não, tudo que a gente pode, a gente está fazendo por ela. Não há nada que vocês possam fazer nesse momento. Ela está recebendo todo o atendimento que ela precisa, né? Então, agora, o que tu precisa ter é fé, né? Se tu acredita em alguma coisa, então agora tu coloca em prática. Eu me lembro que o médico falou isso para ele, né? E foi aquilo assim impactante. Eu me lembro dele falando aquilo tudo, né, para o doutor, e eu olhava assim, pensava: meu Deus, acho que ele não está entendendo o que está acontecendo, né? Então, enfim, nessa hora, né, eu hoje, assim, olhando para trás, eu vejo, né, que foi justamente nesse lugar que Deus quis nos colocar, né? Quando a gente se deu conta que a gente não era ninguém, quando a gente se esvaziou de nós mesmos, né? Quando que a gente se deu conta, né, da dependência que a gente precisa ter dele, né? E quando a gente então teve esse esvaziamento, é que Deus começou a poder encher e começou aí uma obra, né? Boa noite, meninas, tudo bem? Bom, como ela já, né, deu
um pouco já do que aconteceu comigo. Quando eu recebi o diagnóstico, imagina, tu recebeu o diagnóstico, tu está com câncer. E eu imaginei assim, nossa, nunca passou na minha cabeça que eu ia passar por um momento desse. E o que eu fiz? Tudo aquilo que vocês ministraram hoje. Eu fui para os pés do Senhor. E lá eu chorei. E disse, Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, né? Por que eu estou passando por esse momento, né, que a vista humana é um momento muito difícil para uma mulher, né? Para um ser humano. E aí Deus começou a trabalhar no meu coração, né? E dizer que aquilo era obra dele, que essa ferida ele tinha aberto, mas ele ia fechar, que ele ia usar a minha vida. Gente, vocês já leram que na palavra fala que tem a paz, que sobre nós desce a paz do Senhor, que a paz que excede todo entendimento, né? Foi essa paz que veio no meu coração. Gente, foi uma coisa assim que quando eu falava com as pessoas disseram, nossa, mas nem parece que tu está passando por isso, porque eu não transmitia e eu não me sentia doente. Em nenhum momento eu me senti doente. Quando eu comentava sobre isso, as pessoas diziam assim, nossa, mas parece que você está falando de outra pessoa, mas é certeza, é tu mesmo que está passando? Eu digo, sim, sou eu, mas eu creio num Deus, e Ele pode todas as coisas, e Ele me fortaleceu, Ele me carregou em todos os momentos que eu passei, eu senti a presença dEle ao meu lado, e eu só dizia para Ele, Senhor, que eu consiga cumprir o Teu propósito, que o Senhor me use, então, fortalece a minha alma e o meu espírito, Senhor. Que o Senhor coloque dentro de uma caixinha que aquilo ali não seja tocado. A matéria, isso não tem valor, mas que o Senhor venha me guardar. Porque neste momento, para uma pessoa, quando passa por uma situação assim, a pessoa se sente impotente, como disse a irmã, né? Sabe o que vai fazer? Se sente sem rumo, né? Tem muitas pessoas que pegam depressão, né? Que adquirem a depressão, que passam por começa a vir outras situações, mas assim, eu me permaneci forte, firme no Senhor, e Ele me guardou todo o tempo, gente, todo o tempo, por honra e glória dEle. Su. Ah, tá, parece tão baixinho aqui. Su, o inverno foi chegando, mas tu tinha ideia que tu poderia chegar até o ponto de paralisar? Boa noite. Na verdade, não, porque naquele momento que eu estava passando, eu estava tudo se encaminhando na minha vida. Eu sou chorona, tá? Meu marido tinha buscado ajuda e eu estava aparentemente bem. Só que eu estava com um bebê de 9 meses. Eu não dormia, né? Eu estava muito cansada. E meu corpo, de uma hora para outra, parou. Eu estava fazendo ela dormir e eu comecei a sentir uma dor muito forte. E eu só falei para meu marido, pega a Esther porque eu estou passando mal. E imediatamente meu corpo amoleceu. Eu não conseguia levantar uma xícara, eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer nada. E chamaram os paramédicos para ver como é que eu estava, mediram glicose, pressão e não sei o quê. E disseram que eu estava bem, que eu não tinha nada. E meu marido apavorado, porque eu não sou de ficar doente, assim. E ele apavorado que não sabia o que estava acontecendo comigo. Eles disseram, isso a gente vê todos os dias. Vocês não brigaram? Ele, não, tá tudo bem. Mas eu estava lá, acho que até convulsão eu tive. E eles não se deram conta disso. E no outro dia, eu e meu marido, a gente sempre se fala muito pelo celular. Ele perguntou como é que eu estava. E daí eu falei para ele, eu acho que vai me dar outra crise. E quando eu falei isso, só deu tempo de eu pegar minha bebê e colocar no bebê conforto. E meu corpo parou de novo. Até no dia ele ligou para Pri. E eu não conseguia falar com ela. E ela conversava comigo. E eu não conseguia falar nada. Mas eu estava também tão magoada e machucada que a minha vizinha teve que trocar minha roupa. Ela teve que me vestir. Ela me deu chá na boca. Porque eu não conseguia fazer nada. E meu marido me levou para o hospital. E eu lembro que eu só gritava e chorava, assim, porque a paralisia não era tanto, mas a dor que eu estava, assim, na minha alma, do que eu tinha passado, era maior do que aquela paralisia que eu estava passando. E eu entrei no hospital de cadeira de rodas. Eu não falava nada.
Então, eu não achei que eu iria passar por isso, que ia me paralisar totalmente o corpo. Eu nunca tinha passado por aquilo. E, para mim, a gente fala, é preconceituosa, né? Achando que você tem Jesus, você não vai ter dificuldade, você não vai ter uma depressão, ou você não vai pensar em várias coisas. E, naquele momento, eu vi que não era assim. Que eu iria passar por aquilo, mesmo tendo ele na minha vida. Amém. Qual que foi o dia mais difícil? Não. Como que vocês lidaram com os olhares e com as palavras das pessoas, né? Porque, às vezes, quando a gente olha o que está acontecendo na nossa vida, a gente tem um olhar, mas as pessoas que estão fora, às vezes elas têm um outro olhar da situação, né? Como que vocês enfrentaram esses olhares? Assim, o que as pessoas falavam para vocês? Como vocês se sentiam com relação a isso? Bom, quando a Cecília saiu do hospital e a gente foi para casa, a gente levou uma criança, né, totalmente diferente, enfim, né, da criança que ela era, e a gente começou a receber visitas, pessoas que queriam ir lá ver ela, enfim, prestar uma solidariedade, dizer, olha, né, estamos aí para o que precisarem e tal. E as pessoas chegavam lá em casa e olhavam para ela assim com uma cara de espanto, ficavam meio chocadas com aquela visão, né? Porque a Cecília, quando ela foi para casa, quando ela saiu do hospital, ela saiu toda mole. Ela parecia uma boneca mole, ela não segurava nem o pescoço na cabeça, assim, ela deixava assim o pescocinho cair, ela mexia, rangia os dentes. Então era realmente uma visão, né? Para quem conhecia ela e estava vendo ela daquele jeito, era algo realmente espantoso. Então as pessoas chegavam lá em casa e ficavam apavoradas. E além disso, ela saiu do hospital cega, então ela não enxergava, tinha essa questão da visão, tinha essa questão, né, de ela estar toda assim. E aí eu olhava para o olhar daquelas pessoas de espanto e eu achava assim aquilo estranho, dizia, mas, né, que de tão horrível essas pessoas estão vendo nela, né? Que falta de fé essa gente tem, eu pensava, né? Mas tudo bem, eu não dava muita bola para isso, assim, com esses olhares que eles tinham, né? Seguia em frente e tal. Mas hoje, quando eu olho para trás, quando eu olho os vídeos dela daquela época, eu entendo por que eles eles tinham esse pavor, né? Porque realmente, assim, eu olho, eu me apavoro, né? Naquela época, assim, Deus blindou a minha visão dela. Eu não conseguia ver ela daquele jeito que eles viam. Eu sinto assim que Deus blindou a minha visão para que eu pudesse aguentar esse processo, né? Então, o cuidado de Deus, né, foi em cada detalhe, e esse foi um detalhe assim extremamente importante que me fez aguentar o processo. Eu via ela como uma criança normal. Eu via ela e eu não entendia, né? Depois, quando eu vi os vídeos, meu Deus, ela realmente estava tão mal. Como é que eu não enxerguei isso, né? E realmente eu não enxerguei porque eu não podia enxergar naquele momento, né? Então foi um cuidado de Deus muito grande. E claro, no processo todo da Cecília, né? Até hoje, assim, é uma criança numa cadeira de rodas, é impactante. As pessoas olham, né? Mas a gente tem um olhar de fé, né? E esses olhares nunca me abalaram, assim, nunca me tiraram a fé, nunca me deixaram triste, né? Sempre Deus me blindou sobre esses olhares. Comigo não foi também diferente. As pessoas que, primeiramente, foi da minha família, né? Que a primeira coisa é dizer assim, nossa, mas tu não é uma mulher de Deus? Como é que foi acontecer isso contigo? Por que tu está passando por isso? E eu sempre dizia assim, né? Deus tem um propósito na minha vida. E esse propósito vai ser cumprido. E não me interessa o que tu pensa ou deixa eu pensar de mim. O que interessa para mim é o que Deus pensa de mim. E o que Deus pensa de mim é que eu dizia para eles, eu vou servir a Ele, eu sirvo a Ele e isso que eu estou passando é para Ele. Então, se é para Ele, não me importa o que pensam de mim, né? Até minhas irmãs vieram da minha cidade me cuidar, né? Porque eu tive que passar por um tempo assim que eu não podia carregar coisa. Eu passei na minha cirurgia,
o marido dessa minha irmã mesmo disse para ela, mas a Márcia, sendo uma mulher de Deus, passar por isso? Aquela coisa, né? Que diz, que mulher de Deus é essa? Cadê o Deus dela? E a minha irmã foi assim para ele, tu não sabe o que tu está falando, porque ele é uma pessoa que não é de Deus, ele é um ateu, ele não acredita em nada, né? E eu creio que tudo isso que eu passei foi um pouco também para mexer com a minha família, né? Que tem muitos que estavam afastados de Deus e agora eles retornaram, sabe? Estão mais firmes no Senhor, né? E aí veio uma irmã, porque somos quatro irmãs, e todas elas vieram me ajudar, né? E cada uma delas Deus surpreendia, sabe? Teve uma que foi comigo nos médicos. Eu não imagino como é que ela estava, porque ela estava atrás de mim quando eu fui na consulta. Eu não sei que cara ela estava fazendo, que o médico foi dizer assim para ela, você quer fazer uma pergunta para mim? E ela falou assim, queria. E ele foi dizer assim, tá, então pergunte. Tá, mas ela vai ter que operar mesmo? E ele disse, sim, ela vai ter que operar, vai ter que fazer depois o tratamento, vai passar por quimioterapia, por rádio. E ela foi dizer assim, meu Deus, mas ela não vai morrer, né? E ele disse, bom, creio que não, que a nossa medicina está bem adiantada, ele disse assim para ela. E ele falou assim, imagina se é você que recebe um diagnóstico desse. Ela que está passando por isso, olha só. Quem olha parece que você que é paciente, ela que veio te trazer, porque ela está numa calma. E eu estava muito... Deus me trouxe muito assim, serenidade, sabe? Eu estava muito serena. Eu passava pelas coisas e até eu mesma me admirava comigo mesmo, sabe? Eu disse, nossa, Deus, como Tu és perfeito em tudo, a Tua obra é perfeita. Deus, quando começa a obra, Ele termina, né? E ela também foi tocada muito, até o dia que a gente pegou o diagnóstico que era um câncer que eu tinha, e era maligno, e eu tinha que retirar. Nós estávamos no Uber, e ela deu a felicidade de ligar o telefone. E aí a filha dela dizendo assim, mãe, tu foi para ajudar a tia, a levantar a autoestima dela, deixar ela tranquila, tu tá só chorando. E eu olhei para ela, e o rapaz lá no carro, no retrovisor, olhava, e eu disse assim para ela, olhei e falei assim para ela, eu não admito que tu chores para ela. Eu te proíbo. E ela me olhou assim, meio assustada. Porque se tu for chorar, é de alegria. Porque Deus está usando a vida da tua irmã. Eu disse assim para ela. Porque Ele quer tocar em vidas. E é por isso que Ele usa a nossa vida para alcançar vidas. Eu disse assim para ela. Então, eu quero que tu, quando tu chora de alegria, não de tristeza. Eu te repreendo, disse para ela, eu não aceito isso. Está ouvindo essa embreagem? Assim, tá bom, não vou mais chorar. E dali por frente, Deus foi tocando no coração das pessoas. Então, Deus já estava fazendo a obra dele no coração das pessoas que estavam próximas de mim. Su, como é que ficou o teu sentimento com relação a Deus? Porque às vezes é normal, a gente acaba se questionando por que isso aconteceu comigo? Por que é justo eu, né? Na verdade, eu até fiquei pensando na tua pergunta, porque em nenhum momento eu pensei que onde é que ele estava. Na verdade, o maior sentimento que eu tinha era das pessoas que eu tinha uma afeição e não estavam ali para mim, né? Mas nele não. Eu consegui entender que eu precisava depender dele, como eu nunca tinha dependido antes, em 10 anos de convertida. Porque foi o que a Miriam falou, a gente não vai para o lugar correto. E eu, muitas vezes, não fui para o lugar correto. Né? E isso te frustra mais do que te ajuda naquilo que tu precisa. Então, eu entendi que eu precisava depender dele totalmente. Até a Márcia, nós conversávamos, e ela falou para mim assim, mas eu pedi para ti se tu queria ajuda. Eu falei, Márcia, eu não lembro, minha cabeça estava tão... Minha cabeça não funcionava mais direito, gente. Eu não conseguia mais fazer as coisas. Tipo, meu cérebro parou. A gente é mil utilidades, né? A gente faz de tudo. Eu não conseguia mais. Eu tinha que pensar no que eu tinha para fazer. Então, mesmo ela me estendendo ajuda, eu não quis ajuda. Tipo, nem lembrava que ela tinha me pedido. Porque eu precisava depender dele, aprender a depender dele naquele momento. E sempre, o meu relacionamento com ele desde lá tem mudado totalmente. Que era o que eu precisava naquele momento. E para vocês, meninas, como vocês se sentiam com relação a Deus, com tudo que estava acontecendo na vida de vocês? Olha, eu nunca perguntei por que eu, né? A pergunta que eu fazia era com que propósito, né? Sempre fiz essa pergunta, com que propósito, Senhor? Porque eu tinha certeza que Deus tinha algum propósito ou alguns propósitos
nisso tudo que aconteceu. E muitos deles eu já entendi, e muitos outros eu sei que eu ainda vou entender. Comigo foi... eu nunca questionei a Deus, né, sobre isso. Tanto porque eu tinha essa promessa na minha vida, né, esse propósito que Deus já tinha, né, colocado sobre a minha vida. E eu só dizia: Senhor, usa-me, Senhor, do jeito que o Senhor quiser. Eu só estou aqui pronta, Senhor. E várias vezes no decorrer do tempo, sabe, Deus vinha e ministrava no meu coração e me deu o livro de Jó para mim ler, sabe, Senhor, nem perto do que Jó passou, eu estou passando. Então eu sou grata, Senhor. Eu sou muito grata a Ti. Em nenhum momento eu questionei a Deus, porque eu creio que todas nós, quando a gente passa como a Su passou pela depressão, a Cláudia passou com a filhinha dela, tudo tem propósito. Todas nós, qualquer coisa que aconteça na nossa vida é um propósito de Deus, porque como é que Ele vai nos usar? Como é que Ele vai usar a gente para chegar numa pessoa? Tu tem que ter passado por aquilo ali, senão tu não vai conseguir ser usada. Tu não vai chegar e com autoridade dizer para a pessoa sobre a situação que ela está passando, né? Então, eu acho assim, ó, em nenhum momento eu questiono a Deus. Eu só agradeço a Deus que Deus está me usando e vai me usar muito mais ainda. Vocês se sentiram sozinhas em algum momento, ou até mesmo sem forças para aquela situação que vocês estavam passando? Sem forças, sim, né? Em muitos momentos, mas sozinha nunca. Nunca me senti sozinha, né? Porque nesse processo todo Deus levantou muitas pessoas à minha volta, assim. E as primeiras assim foram a minha família, né? Deus levantou e uniu a minha família de uma forma extraordinária. E a minha mãe e a minha irmã assim foram pessoas fundamentais para me trazerem uma estrutura emocional nesse momento que eu precisei. E Deus levantou, assim, não parou por aí, né? Ele levantou o Connect, né? Eu vinha conhecer o Connect, que na época era chamada Célula, em função disso que aconteceu com a Cecília, né? A gente daí veio a conhecer o Connect e logo em seguida a gente conheceu a igreja, né? Então, isso foi fundamental para a nossa estrutura espiritual, né? Para nos levantar em fé. E cada vez que eu ia para o Connect ou vinha congregar, sempre alguém vinha e dizia: Deus vai completar essa obra, te afirma nele, né? Toda vez eles diziam palavras, né, de afirmação da minha fé. E isso foi extremamente importante, principalmente no primeiro ano, assim, né? E Deus também levantou outras pessoas, desde a babá da Cecília, que era cristã, que é cristã, né? E ela orava muito pela Cecília, por nós, né? Para Deus nos sustentar. Ele levantou pessoas assim como os meus pais, os meus sogros, para nos ajudarem financeiramente, porque daí eu tive que parar de trabalhar, começamos aí uma caminhada de reabilitação, que muitas coisas o plano não paga, então a gente tinha uma dificuldade financeira muito grande em função do que a gente começou a precisar para ela, né? Então Deus nunca deixou que faltasse nada, né? Então Ele sempre levantou pessoas, eu nunca me senti sozinha, muito pelo contrário, eu comecei a ver o amor de Deus em cada pessoa que Ele levantava. Também, eu nunca me senti sozinha, tive muito apoio do meu esposo, dos meus filhos, né? Da Isadora, do Isaac, né? Que estava mais presente. O Isaac foi um amor, mesmo ele tendo 11 anos, ele foi assim, bastante usado por Deus, sabe? Na minha vida. Teve um dia até que a irmã, a Sabrina, né? Me ligou dizendo: Márcia, Deus me tocou no meu coração e pediu para ti, pedir para o Isaac orar por ti, que ele vai levantar uma cura sobre a tua vida pela vida do Isaac. E eu falei para ele, né? Ele prontamente, né, a gente foi para um quarto, ele foi lá, orou e disse assim: mãe, essa doença, esse câncer que tu tem dentro de ti, ele não vai crescer mais porque ele está morto, mãe. Deus me mostrou que ele está morto. E aí, aquilo, sabe, me deu uma coisa assim, porque ele nunca, eu digo, Deus usa, né, as pessoas. Eu nunca imaginei que ele fosse, porque ele é um menino que ele brinca, né, ele não tem aquela coisa assim de estar voltado ainda
bem para as coisas de Deus. Ele ora, mas não é. Mas aquilo me tocou tanto o coração, sabe? Assim, meu Deus. E eu já senti o amor de Deus, né? E como ela está falando, Deus levanta pessoas, sabe? Levantou as minhas irmãs, como eu falei para vocês. As irmãs daqui da igreja também, que todas elas me mandavam uma mensagenzinha, porque eu não podia vir na igreja, né? Porque eu tinha que me cuidar por causa da minha imunidade. E aquilo me dava assim, nossa, de como a gente é bom a gente ser amada, né? E querida. E Deus levantando pessoas, né? Para nos mostrar o amor dele, né? E eu não me senti nenhum momento sozinha. E sentia muito, muito presente, assim, muito viva, muito palpável a presença de Deus comigo também. Eu me senti. Depois que eu fui para psiquiatra e estava tomando remédio, eu desenvolvi crise de ansiedade. E aquilo era uma dor tão forte que eu tinha que, para fugir dela, eu dormia. Então eu falava para o Marcos: eu fiz o almoço, te vira com as crianças, eu preciso deitar. E eu passava a tarde ou o dia inteiro deitada, porque eu queria que aquela dor sumisse tanto que a única fuga que eu tinha era dormir. E o ano passado, na conferência, Deus usou a Hilda para falar na minha vida que por muitas vezes na minha casa eu chorava para Deus e dizia: eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu quero que essa dor passe, eu não aguento mais. E Deus me falou: exatamente, quando tu estava no sofá chorando, eu estava lá contigo. Quando tu estava no quarto do teu filho, eu estava lá contigo. Eu sei que tu me dizia que tu não aguentava mais. E esse foi o start que me deu para mim dizer que eu não queria mais aquilo na minha vida. Depois da conf, eu fui indo para casa. E no domingo eu fiquei mal também, fui deitar. E comecei a pensar no que Deus tinha falado para mim. Eu falei: tá, mas se Deus falou para mim que Ele estava comigo, que Ele me via, por que eu continuo fazendo a mesma coisa? Então, naquele momento, eu orei e decidi, repreendi e falei: eu não quero mais essa crise de ansiedade em mim. Eu não vou mais fazer isso. E me levantei. Quando que vocês perceberam assim que Deus estava agindo? Bom, em vários momentos, como eu já falei, né, quando Ele blindou a minha visão. Bom, a Cecília nem era para estar viva, né? A gravidade da situação dela era tanta que era algo que podia ser para a morte. E então só o fato de ela ter sobrevivido já comecei a ver Deus agindo, né? E aí em todos esses momentos que eu já falei, né, quando Deus blindou a minha visão, né, quando Deus levantou cada uma das pessoas, quando Deus levantou o Connect, né, a igreja. Tem uma situação que eu me lembro assim muito marcante que foi para mim, que naquele dia eu disse: nossa, Deus está comigo, Deus está me vendo, está respondendo as minhas orações. Foi o dia que a gente veio para o primeiro culto aqui não, né, na CCVN, no outro lugar. A gente entrou assim porque fazia muitos anos que eu já estava orando pelo Fernando, né, que ele não queria mais congregar, enfim, teve algumas decepções e estava bem distante de Deus, e já fazia tempo que eu estava orando por ele. E quando ele decidiu, então vamos, né, nessa igreja, nesse culto, né, e quando ele chegou no culto, ele ficou maravilhado com a nossa igreja. Ele ficou apaixonado, ele se apaixonou pelo louvor, ele se apaixonou pela palavra, ele adorou tudo. E eu disse: meu Deus, essa igreja tem tudo a ver com ele, né? A identidade, né? E Deus respondendo a minha oração, né? Eu orava exatamente assim: Senhor, mostra um lugar onde, né, onde o Fernando vai se identificar, vai ter o estilo dele e ele vai querer ficar, né? E até hoje ele é apaixonado, né, pela Bioan e quer, e assim eu vejo esse dia é marcante para mim, assim, quando a gente entrou nessa igreja, né, e Deus falou tanto comigo. Eu acho que ele até nem sabe disso, né, enfim, mas foi marcante, foi muito marcante para mim esse dia, assim, eu senti a presença palpável de Deus. Comigo, quando eu vi o agir de Deus, foi quando na segunda sessão da minha químio, eu peguei o Covid. E
e eu tive que me hospitalizar. E lá a médica começou a fazer um monte de exames e foi constatado que eu estava com Covid. Até então era só suspeita, aí foi constatado que eu estava com Covid. Tá, doutora, então eu vou para casa. Ela disse, não, eu não posso te deixar tu ir embora, porque tu não tem nada de imunidade. Se tu sair ali fora e qualquer vírus, qualquer coisa que numa pessoa normal, com a saúde física boa, não vai dar nada, mas em ti pode até te matar. E eu não posso te mandar embora. Eu disse, então tá bom, então vamos ficar aqui, né? E ali eu comecei a ver o agir de Deus, que, gente, eu não sentia nada. Ainda disse assim para o meu filho, que ele estava comigo, eu estou aqui no espalho, disse assim para ele, porque eu não estou sentindo, eu não tenho dor no corpo, eu não tenho isso, falta de ar, eu não sentia nenhum sintomas do Covid. Mas era sério que eu estava com Covid, então tá, beleza. E eu sei que quando eu dei alta, que ela me disse que ela me deu alta, que eu já estava com um pouco da minha imunidade boa, então ela me mandou embora, porque lá já era um perigo para mim, então eu tinha que ir embora. Foi quando eu fiz a primeira consulta depois, com a minha médica de oncologia. Ela foi disse assim, eu tinha que te ver, mulher, quando eu abri o teu histórico e eu vi que tu, uma paciente passando por um tratamento rigoroso do câncer e com Covid, eu tinha que te ver, essa mulher está cheia de sequela, não é possível que essa mulher não tenha... Eu tenho que ver essa mulher. E eu te olho, eu estou caminhando com toda... Ela chegava a pular dentro da sala. Ali eu vi o agir de Deus, que pela boca dela, né, da médica, que ela não acreditava no que estava acontecendo comigo. E ela foi disse bem assim para mim, tu tem que agradecer o teu anjo da guarda. Eu falei assim para ela, o meu anjo da guarda é o Senhor, Ele é que me cuida, Ele é que me restaura, está me restaurando e está me levando, né, me fortalecendo para me passar por tudo isso. E aí ela foi assim, então, tu agradece Ele, porque pessoas com mais imunidade que você estava, morreu por uma complicação, e você já tinha uma complicação na sua vida, que era o câncer, e você está aqui. Então você dê graças a Deus que tu está aqui por causa dele. E eu disse, glória a Deus, amém. Bom, o meu foi quando... Hoje ela é uma das minhas pessoas favoritas na vida, que eu já falei pra ela. Que é a Fran. Nós tínhamos o Connect. E eu achava que eu era perfeitinha. Que eu era perfeita, que não tinha defeitos e coisa e tal. E a Fran, ela falou palavras para mim que na época me magoaram. Mas depois eu entendi. Ela me falou o que ela pensava ao meu respeito. E eu amo muito ela porque ela foi muito sincera comigo e me falou a verdade. E a gente conversou, assim, entendeu, choramos e tal, enfim. E parou por ali a conversa. E quando eu fiquei hospitalizada, imagina, eu fui para o hospital com o Marcos, com uma bebê de 9 meses, e daí a Priscila chamou todo mundo também que podia ir lá ficar comigo. Mas a única pessoa que eu não imaginava que estaria lá para mim era a Fran. E ela apareceu lá com a roupa que ela estava. Ela estava com um vestido branco, eu disse para ela, eu lembro até hoje. Ela falou assim, eu vim com esse vestido branco aqui, sujo, mas ela, do jeito que ela estava, ela veio para mim. E quando eu vi ela, eu só chorava. Porque eu estava feliz porque ela estava ali para mim. Era a pessoa que eu não imaginava que estaria ali para mim. E ela ficou ali comigo e foi passando o efeito da minha paralisia. A gente pôde conversar. E hoje eu falo que ela é uma das minhas pessoas favoritas porque a gente tem uma amizade que foi construída na sinceridade, num momento de dor, mas que foi sincero, que fez virar a chavinha assim na minha vida, daquilo que eu aparentava ser, mas que eu não era, que fez eu quebrar tudo aquilo que eu achava que eu era, mas que eu não era. E Deus usou ela para me falar. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Qual propósito vocês perceberam nessa estação? Bom, como eu falei antes, né, muitos propósitos, não só um propósito,
muitos eu já entendi, muitos ainda vou entender, mas eu acho que o maior propósito de todos no momento mais difícil, né, que a gente passou nessa estação, né, inverno, o maior propósito de Deus, sem dúvida, foi nos resgatar, né, foi nos trazer para perto dele novamente, foi cuidar de nós, né, mostrar quem ele era, nos amar, nos curar de muitas coisas, né, e nos colocar de novo no caminho do chamado dele. O meu propósito, né, que eu senti em tudo isso, né, era cumprir o que Deus queria, né, e que ainda quer ainda, né, que eu tenho ainda muito ainda pela frente ainda, que, como disse ela, que tem muitos propósitos ainda, né, e que eu sentia que Deus, sabe, estava trabalhando na minha vida, como estava trabalhando na vida das pessoas, também estava trabalhando na minha vida, porque a gente é imperfeito, né? E esse propósito que Deus colocou na minha vida, né, de eu ganhar de mulheres, até eu mesma, porque como eu tinha falado que eu me sentia um peixe fora d'água aqui dentro da igreja, por estar há quase 11 anos aqui dentro e não, até creio que por culpa minha também de não tomar frente de alguma coisa, por ter muito medo, mas graças a Deus isso Deus me curou com esse propósito, me curou o medo, né, até de poder falar com vocês. Eu tinha muito pânico, eu disse, meu Deus, o que eu vou falar para elas, né? E eu creio que esse é um propósito também do Senhor na minha vida, de ter também curado algumas coisas que eu tinha, né? E é isso. E eu vou falar que eu aprendi a ser dependente dele, que eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era um ano atrás. Eu aprendi a me conhecer, a saber daquilo que eu gosto, porque por muito tempo eu me anulei e me comparei, porque eu me comparava muito com meu esposo, né? Porque ele lê muito a Bíblia, ele sabe falar muito bem em público, eu sempre me comparei, mas Deus sempre me prometeu que eu faria isso também. Só que eu não fazia a mesma coisa que meu marido fazia, né? Que era se dedicar à palavra, que era orar, que era buscar a Deus. E então nesse meio tempo foi tudo que eu fiz. Que eu fiz um propósito com ele. Eu falei, então, se é isso que o Senhor quer para mim, tá falando de novo, né? Porque a pessoa é teimosa. Então vou me preparar. Então eu comecei a andar com ele, a conhecer ele, a eternidade fazer sentido para mim que não fazia antes. A entender que ele é a minha recompensa. Eu não entendia isso antes. Então eu digo que foi ter dependência dele, conhecer ele e entender o amor dele por mim, porque por muito tempo eu também não sentia que ele me amava, mesmo que todo mundo dissesse. Então foi isso, se revelou um pai para mim, eu me revelei uma filha que estava perdida e que se achou com ele. Como está o coração de vocês passado esse inverno? Agora iniciou um novo tempo na vida de vocês, se iniciou o verão. Como é que está isso? Bom, meu coração está cheio de gratidão pelo que Deus fez, né? Por mim, pela minha família, e cheio de expectativas pelo que ainda vai fazer, né? Gratidão por Ele ter nos resgatado, a mim, ao Fernando, enfim, minha família. Gratidão pelo que Ele fez, né? Unindo a minha família. Gratidão por tantas coisas assim que eu passei nesse caminho e fui podendo entender, né? E as oportunidades que ele me deu. E gratidão pelas filhas lindas que ele me deu, né? A Cécia é uma bênção, é falante, é esperta, inteligente. E agora, né? Então, há 1 ano e 4 meses, né? Ele me deu a Belinha, que é também uma bênção e que eu estou vivendo hoje o que eu não pude viver com a Cecília, né? Porque nessa idade que a Belinha está hoje, a Cecília estava doente, estava no auge, né? Eu estava no auge ali da busca de médicos, da busca de reabilitação, né? Que hoje, logo que ela saiu do hospital, ela começou a fazer físio, fono, ecoterapia, hidroterapia, uma gama de atividades de reabilitação, e eu correndo atrás de tudo isso. E foi me podado de viver muitas coisas desta fase dela, né?
porque nós estava sempre, né, indo, correndo atrás de coisas, e hoje eu estou vivendo com a Isabela tudo aquilo que eu não consegui viver. Então, como se Deus estivesse me restituindo disso tudo, né, que eu não pude viver. Isabela é uma criança doce, calma, carinhosa. Então, estou podendo viver tudo isso e está sendo uma bênção. Meu coração está cheio de gratidão e cheio de expectativa, claro, né, pelo que ele ainda tem. E sempre vai ter, né? A gente, enquanto estiver viva, vai estar caminhando em direção a algo que Deus tem, né? Então, sempre a expectativa tem que existir. Eu também, com meu coração muito grato, né, por Deus, por Ele conduziu tudo, né, conduziu todo os processos que teve, né, que perante as rádios, as quimio mesmo, o mínimo eram 12 e eu fiz 6. As rádios, o mínimo era 25 e eu fiz 15. E todo o processo que eu vim, sabe, e eu vendo os cuidados dele, sabe, as coisas que ele estava fazendo, o que ele está fazendo hoje na minha vida, de eu poder sentar aqui calma e falar com vocês, contar um pouco da minha história para vocês, e com um coração muito grato também pelas pastoras, né, pelas minhas irmãs em Cristo, e na expectativa também do que mais ele tem ainda para a minha vida. Muito grata. Eu também a gratidão por tudo que eu aprendi nesse tempo, tudo que Deus me mostrou, tudo que Ele fez. E eu falo que hoje eu tenho uma paz assim dentro de mim que não vou dizer que ela não seja inabalável, mas eu consigo lidar melhor com as coisas hoje. Mesmo que o meu mundo esteja desmoronando, a minha paz não abala. Porque também eu fui procurar ajuda psicológica, né? E a minha psicóloga, que é Priscila também, mas não é a Priscila, ela é cristã também, e ela me ajudou muito, 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 muito nesse tempo, porque ela me ensinou a fazer várias coisas, eu aprendi a me conhecer, e aprendi essa ansiedade, a sanar ela. Então, eu sou grata por ser obediente, porque eu aprendi a ser obediente, aprendi a confiar em Deus em tudo o que eu for fazer, e hoje eu não tenho receio de crer naquilo que Ele me diz. Eu creio e vou, e as coisas têm acontecido. Ele me prometeu, então eu creio, e as coisas têm acontecido da forma que Ele falou. Então eu sou grata por isso, que eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era um ano atrás, e eu quero só ir mais alto onde Deus quiser me levar. Se vocês pudessem dar um conselho hoje para essas mulheres que estão aqui ouvindo vocês, o que vocês diriam para elas? Então, essa é a principal pergunta, eu acho, né, para mim, quando a gente estava dando, né, pensando sobre o que nós falaríamos aqui, né, eu orei muito, falei com Deus, e Deus me trouxe assim uma palavra muito grande assim nessa pergunta, e um pouco do que Deus trouxe é um pouco do que a Miriam acabou falando, ministrando hoje aqui, né? A Miriam não está aqui agora, mas queria dizer que nós estávamos conectadas. Então, né, por muito tempo eu tive aprisionada, né, até nessa crença assim que a Miriam estava comentando, né, de que eu não poderia levar a palavra de Deus para as pessoas, de que eu não poderia falar de Jesus, né? Afinal, como é que eu posso falar de um Jesus que cura, né? De um Jesus que nos liberta, que morreu na cruz para que a gente pudesse viver uma vida plena, uma vida em abundância, né? Se eu tenho uma filha que está numa cadeira de rodas, né? Então, que moral eu tenho? Que moral eu tenho para orar por alguém pedindo a cura? E essa foi uma crença, né, que por muito tempo me aprisionou. E eu vou te dizer que eu comecei a me libertar disso há bem pouco tempo. E é uma crença vinda diretamente do inferno, né? E a gente, se a gente for pensar, né, como a gente se apega, né, a crenças e não se dá conta, a gente até não ora por elas, porque a gente nem sabe que elas estão lá dentro. Então, o que eu queria dizer é isso, né? Por pensar dessa maneira, eu não consegui crescer em Deus, eu não consegui avançar por muito tempo, né, em direção ao propósito que Ele tem para a minha vida.
E eu tenho certeza que esse é o caso de muitas mulheres que estão aqui, né? Enquanto eu pensava nessa palavra, né, Deus trouxe isso muito forte no meu coração, que mulheres que estão aí aprisionadas por determinadas crenças, né, que estão nos seus corações, né? E sobre isso eu queria falar rapidamente de uma palavra que me veio, que está lá em 2 Reis, no capítulo 5, que fala de uma menina, né, de Israel, que foi levada cativa pelos sírios, como prêmio de uma guerra. Ela foi servir a mulher de Naamã, né, que era o chefe do exército dos sírios, e que era um homem leproso, né? E todos vocês certamente já conhecem essa história, né, de Naamã. Então, essa menina acabou falando para a mulher de Naamã que havia um profeta em Israel que podia curar ele dessa lepra, né? E Naamã foi, então, né, até Eliseu. E o profeta Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes no Jordão, e ele acabou sendo curado, né? Então, o que eu queria falar para vocês é sobre essa menina, né? Que era uma menina bem nova, que foi tirada da sua família, da sua cultura, do seu povo, e foi levada como escrava, né, para uma outra nação, para uma outra casa distante, diferente de tudo aquilo que ela já tinha vivido, né? Mas mesmo assim, mesmo nessa prisão, ela foi completamente livre, porque ela carregava o Deus, né, que ela acreditava, o Deus que traz toda a liberdade, que era o Deus de Israel, né? E essa menina, ela conhecia a verdade, né? Como a palavra diz, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, amadas, quando nós conhecemos a verdade, nós somos livres, independente de qualquer circunstância que nós estejamos passando, e nós vamos fatalmente passar, né? Cada uma de nós tem aí as suas circunstâncias, né? E essa menina, mesmo na prisão humana, a sua fé não foi aprisionada, ela era livre pela verdade que ela conhecia, e ela traz uma grande lição, né? As prisões terrenas não nos tiram a liberdade que temos em Deus. E muitas vezes nós vamos ter, né, algumas prisões, algumas circunstâncias que nos aprisionam, situações difíceis que a gente passa, talvez uma enfermidade, um luto, uma perda, uma situação na justiça. E aí, né, cada uma de vocês poderia citar alguma coisa que está passando. Mas no Senhor nós temos a liberdade, né? Porque Ele nos faz livres, independente da situação que nós estejamos passando. E essa palavra falou muito comigo, né? Quando eu pensava nessa pergunta. E assim como eu sei que cada uma de vocês também podem estar na busca de algum milagre. O meu milagrinho, né? A Ceci. Que ela já é um milagre, mas nós continuamos nessa busca, nós cremos, nós profetizamos, nós estamos nos levantando nesse avivamento que está tendo a nível mundial, e nós cremos que é chegado o tempo da cura dela. E assim nós queremos que cada uma de vocês profetize. E a Miriam estava falando, né, sobre o processo, né, do milagre. E enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus falou muito comigo sobre o processo. Miriam, tu chegou aí? Eu queria dizer que nós estamos conectadas. E Deus falou muito. Eu estava assistindo uma ministração também do David Robertson. Até tinha comentado já isso com a pastora, né? Que o processo, né, até a gente chegar ao milagre, ele já faz parte do milagre. E ele dizia isso, esse processo, esse caminho que a gente percorre, ele já faz parte do milagre, e talvez é até mais importante que o milagre, né? Porque é nesse processo, né, que é nesse caminho que a gente vai estar buscando mais a Deus, é quando Deus vai poder operar transformações na nossa vida, no nosso caráter, no nosso casamento, e não só em nós, mas em todos aqueles que estão à nossa volta, né? E principalmente a nossa família, enfim,
né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e diz a palavra, e é isso que Deus quer. Ele não quer tocar só em você, Ele quer tocar em todos que te cercam, né? Então, amadas, o que eu queria dizer para vocês e também para mim, né, é que não podemos paralisar neste caminho, não podemos deixar que as prisões das circunstâncias tirem de nós a oportunidade que Deus está nos dando de crescermos e nos desenvolvermos rumo aos propósitos que Ele tem para a vida de cada uma de nós. Amém? Complementando o que ela falou, porque ela já falou tudo, né? Eu trouxe até uma colinha. Bom, a única coisa assim que eu queria complementar é assim, gente, tem agentes que roubam a nossa alegria, tem agentes que roubam a nossa fé. E quando você estiver passando por qualquer situação, você vai aos pés do Senhor e lá você fala para Ele o que você está passando, se foi um dia ruim, se foi alguém que te tratou mal, se tu está passando por uma doença, o que for, te coloca na presença de Deus e Ele vai falar no teu coração e Ele vai te trazer a paz que excede todo entendimento. E essa paz a gente não acha em outro lugar, só com Ele, tá, gente? E queria pedir assim, ó, que vocês permanecessem firmes nesse Deus que vocês conhecem, que vocês são fiéis, que vocês fazem obra dele, que seja o que for que vier tentar paralisar isso, você já pode dizer, pá, isso não é coisa de Deus, isso é coisa do inimigo, eu não quero nada. E se permanecer firme, porque foi assim, nessa certeza, nessa fé, é que eu mantive todo o meu tratamento e hoje eu estou aqui e eu nunca me senti doente e não fui doente, não estou doente, tá? E queria passar para vocês assim, ó, Deus, Ele é fiel e justo para cumprir todas as obras que Ele planejou em nossas vidas. E a nossa história, Ele já tem toda ela já escrita. A gente só tem que pedir, Senhor, que venha acontecer a tua história. Eu não quero mais viver a minha, eu não quero mais eu escrever a minha história, mas sim a história que o Senhor já escreveu. E tudo que vem dele, gente, é perfeito e agradável, não é? Obrigada, viu? Bom, eu diria que para vocês não guardarem ressentimentos, aprender a perdoar, porque às vezes as pessoas que te magoaram, às vezes elas não sabem que fizeram isso e a gente fica guardando isso na gente. Enquanto elas estão vivendo a vida dela, tu tá lá, né, num buraco, né? Tu tá lá te martirizando porque te magoaram, porque te fizeram isso, porque te fizeram aquilo. E o dia que eu entendi que eu deveria perdoar, isso foi libertador. E não deixar tua panela de pressão estourar. Procurar ajuda antes disso acontecer. Não ser, como é que se diz, preconceituosa, porque eu era. Procurar ajuda médica, ajuda psicológica, porque eu creio que se existem os médicos é porque Deus tinha propósito para eles aqui. Então a gente precisa. E creiam em tudo que Deus fala a seu respeito. Creiam naquilo que Ele acha de você, porque por muito tempo eu não entendia como Ele me via, mesmo todo mundo me falando. Então creia nisso, creia no processo, creia que às vezes você vai ter alguém do teu lado, às vezes vai ser só você e Deus, e é vocês dois, e vamos lá. E nesse tempo eu aprendi que eu sou mais forte do que eu pensava, que eu falei para minha psicóloga, disse, só hoje a minha cheia é super mulher. Olha quanta coisa eu fiz hoje. Sou o máximo. E às vezes a gente não se acha o máximo, a gente acha que a gente é sobrecarregada. Mas a gente faz tanta coisa que Deus deu para nós fazer e não para os nossos maridos. E que Ele deu as especificidades que eu falo para cada uma de nós diferente, né? E às vezes a gente se compara também. Mas às vezes uma pessoa, a Miriam, canta maravilhosamente bem. Eu nem tanto. Mas às vezes vai ter coisas que uma pessoa faz melhor que você e tem coisas que você vai fazer melhor que aquela outra pessoa.
Mas é isso, e crendo que Deus, hoje eu acredito em tudo que Ele fala a meu respeito. E hoje eu falo que hoje eu me sinto bem e feliz para poder falar daquilo que Ele fez na minha vida. Porque uma vez eu não tinha essa coragem, eu achava que eu não merecia isso. Mas Ele cumpriu aquilo que Ele prometeu para mim. E eu estou aqui agora. Às vezes acontecem algumas coisas na vida da gente que a gente não entende, né? E até se pergunta por que aquilo está acontecendo. Mas eu entendi que é nessa fase que a gente se aproxima mais de Deus, que a gente se aprofunda nele e que a gente entende quem Ele é na nossa vida, né? Uma frase que o meu avô sempre falava, que nem diz as meninas, eu sou aquela que eu sempre tenho algo para dizer de alguém, né? O meu avô sempre dizia, não tem bem que não acabe e não tem mal que não tenha fim. A nossa vida ela é feita de fases, né? E que a gente possa aprender com cada uma dessas fases que a gente passa. Elas passaram pelo inverno e hoje elas estão vivendo o verão delas. E isso é lindo. E se você está no inverno, vai chegar o teu verão. Assim como o inverno, em algum momento vai voltar para a sua vida. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de ciclos, de fases. E cada vez que a gente passa por uma fase difícil é porque Ele está trabalhando na nossa vida. E cada trabalhar é um trabalhar diferente, para que a gente se pareça um pouco mais com o nosso Pai. Eu queria estar chamando as pastoras aqui de cima, a pastora Melissa, a Miriam e a Priscila. Queria também estar chamando a Jo e a Ju. Vou tomar a palavra da Tati só um minutinho. Enquanto a Miriam estava ministrando, a Miriam falou uma frase que eu acho que se a gente conseguir sair daqui com isso como uma coisa que resuma um pouco daquilo que eu entendo que Deus quer que nós entendamos nessa conferência. Ela falou sobre, às vezes, nós ficarmos abraçados no inverno. E ela falou sobre escolhermos uma estação para abraçar. A Marília brincou, eu vivo na primavera. Eu falei, eu vivo no verão. E porque é a escolha emocional que nós temos. As estações sempre vão se cumprir. Sempre vai haver outono, inverno, primavera, verão. Sempre vão existir as estações. Mas enquanto eu estou em todas as outras, eu estou clamando pelo verão. Eu estou no outono, eu já estou com o meu coração no verão. Eu estou no inverno, eu estou com o meu coração no verão. Eu estou na primavera, eu estou com o meu coração no verão. Porque eu entendo que todas essas coisas, elas são temporárias e elas são passageiras. Então, as dores que nós enfrentamos, as coisas que nós passamos, elas vêm para nos esticar, nos fazer crescer. Mas a minha estação de permanência, eu posso escolher qual é, né? Então eu estou no inverno, clamando pelo verão e dizendo, ok, Senhor, eu vou aprender com isso, porque eu vou entender, porque o verão é um tempo de compreender as coisas. É aquilo que nós estávamos falando. O verão é o tempo de entender o propósito de Deus na dor que nós passamos, né? Como a primavera é o tempo de, né, de florescer no meio de processos que podem ter sido dolorosos. Então que você possa entender que a gente sempre vai viver dramas, dilemas, mas escolha uma estação para abraçar. Escolha qual é a estação que o seu coração vai permanecer, porque é isso que vai te dar esperança. É quase assim, ó, calma, vai acabar. Vai acabar. O verão está chegando, o verão está chegando, o verão está chegando. Eu passo o ano inteiro contando os dias para o verão chegar. O ano inteiro contando, está acabando. Quando chegou dia 21 de setembro, eu falei, glória a Deus, a primavera chegou. E eu já estou tipo, Senhor, obrigado, mais um pouquinho, o verão está chegando. Eu sou a pessoa que sou motivada pela estação de permanência do meu coração. Só que isso não é só no natural, é no espiritual também e é no emocional também. Porque quando eu passo por dilemas, eu estou, ok, eu vou entender. Ok, eu vou me regozijar. É praticamente o que o salmista falava, espere em Deus.
porque você ainda vai se alegrar no Deus da tua salvação. E essa é a esperança que nós temos, que todas as coisas cooperam para o bem. E aí vocês escutam eu falar uma frase que todo mundo diz que é minha, que vai ficar lindo isso. E eu digo, vai chegar o verão na sua vida, vai ter um momento onde você vai se regozijar, né? E aquilo que a Miriam falou, não abrace o inverno e não viva no outono, né? São estações que elas são permitidas por Deus para um novo florescer, mas não é para você morar nelas, né? Como eu digo que o justo não faz habitação no vale da sombra da morte, ele passa por ele, não monta casinha ali, né? Não monta tenda em lugares que o Senhor está te dizendo para passar por eles. Então que a gente possa sair daqui com essa esperança e dizendo, Senhor, eu quero sair dessa conferência abraçando uma estação de esperança. Amém? Amém. As meninas vão dar uma lembrancinha e depois nós já vamos encerrar. Que linda, gente. Estou orando que Deus abençoe, que ela sobreviva, porque ela é tão linda, né? E elas vão para minha casa, eu não sei o que acontece, mas elas não costumam sobreviver à minha casa, mas eu vou profetizar que essa vai. Ok. Antes de a gente passar para o sorteio, eu vou pedir para você se colocar em pé no seu lugar. E eu gosto de fazer uma coisa, né? Eu sei que nós estamos em ritmo de pandemia, mas por favor, todo mundo de máscara, já que nós vamos estar perto. Eu quero que você pegue na mão da pessoa que está do seu lado. E eu quero que, né, se você puder fechar os corredores, assim, vamos fazer meio que uma aglomeração, não muito aglomerada, né? Tô louca para chegar a época de nós tirar essa máscara que destrói a maquiagem, né? Destrói o cabelo bonito. Mas por enquanto ainda temos algumas restrições. Mas eu amo essa comunhão que existe entre nós como mulheres. Deus nos criou para caminharmos juntas. E a gente estava vendo testemunhos aqui de pessoas que passaram por momentos difíceis e Deus levantou pessoas. A Su passou por momentos difíceis e Deus levou ela para um lugar de solitude, não de solidão. Para um lugar onde ela precisava entender que o Senhor estava com ela. E às vezes não é ruim ficar sozinha, né? Sozinha de pessoas, porque nós nunca estamos sozinhas, porque o Senhor sempre está conosco. Mas existem estações da nossa vida que não existe nada melhor do que ter pessoas para compartilhar a vida. E que a gente possa entender isso e a gente possa buscar ter relacionamentos que nos abençoem, né? Se aproxima de quem te faz florescer, que nem diz a Miriam. Se aproxima de pessoas que sejam adubo da semente da vida de Deus na sua vida. Não de pessoas tóxicas, mas de pessoas que te promovam. Que promovam a vida de Deus em você. Que te abençoem, que torçam por você, né? Que lembrem as palavras de Deus na sua vida. Que te lembrem que o verão vai chegar. Está acabando, fica tranquila, vai passar, né? Vai passar, vai dar tudo certo. E que a gente possa crescer e que a gente possa compreender que sempre haverá primavera, verão, outono e inverno. E é lindo isso. Amém? Eu quero orar para nós encerrarmos. Senhor, nós somos tão gratas, Deus. Ah, Deus, somos tão gratas pelo Teu amor, somos tão gratas pela Tua bondade, tão gratas pelo Teu cuidado. Senhor, gratas por tudo aquilo que Tu fizeste nesses dias, Jesus, desde ontem, começando a falar ao nosso coração. E hoje, durante esse dia tão agradável que tivemos juntas, onde pudemos ser ministradas pela Tua palavra, relembradas do Teu amor, estamos saindo daqui com o nosso coração repleto de esperança, de um novo amanhã, de um porvir guardado por Ti, de uma nova alegria que está sendo plantada nas nossas vidas. E eu peço, Senhor, para que cada mulher que entrou aqui possa sair daqui marcada, Senhor, renovada, transformada, com uma nova perspectiva de vida, com uma nova esperança, guiando os próximos dias. E que possamos abraçar aquilo que Tu queres que abracemos, Senhor, que são estações de esperança,
de estações de entender que sempre vai haver um amanhã melhor, onde iremos crescer em direção àquilo que Tu tens para nós. E desde já, Senhor, nós Te agradecemos, Te glorificamos, Te agradecemos pela vida dessa mulher que está do nosso lado. Pedimos, Senhor, nos dá relacionamentos que sejam, Senhor, aqueles que promovem a Tua vida, aqueles que promovem o bem, aqueles que nos lançam em direção àquilo que Tu tens, Senhor, para as nossas vidas. E desde já, Senhor, nós Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Muito, muito precioso. Amo vocês, né? Se sintam abraçadas. Nós vamos ter agora sorteio, mais 2 brindes. Então torce aí para sair seu número. Número 8. Não dá já. Número... Joelma Tasso. Muito bem, Joelma. Outro número. Mais alto. 140. Sara Cristina Nunes. Muito bem. Lembrando, queridas, que quem foi abençoada com o coaching da Raquel, né, por favor, entrar em contato com ela. Ele vai acontecer aqui na igreja. Então, as que tiverem ganho, por favor, procurem a Raquel. Amém? Solta o som aí, DJ. E tem um momentinho de comunhão.